Graça e paz e uma boa tarde. Aqui na leitura de Mateus, no capítulo 3 de Mateus, e no versículo 11, nós temos a palavra de Deus assim: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui é João falando a respeito do batismo, acerca do batismo. João fala aqui claramente, e quando nós olhamos aqui, ele falando que ele batiza para o arrependimento de pecado, mas ele está mostrando que após ele vem um outro que é muito mais poderoso do que ele, muito mais digno do que ele, cuja sandália ele não é digno de levar a sandália dele. Mas quando nós voltamos aqui para o Mateus capítulo 4, versículo 14, nós encontramos aqui João tentando impedir aqui o batismo, né, de Jesus. Quando Jesus foi a João para ser batizado por ele, João tenta impedir isso aqui. E por que João tenta impedir? João tenta impedir de batizar a Jesus porque ele reconheceu a superioridade de Jesus. Ele sabia que Jesus é muito mais superior do que ele, pois sua declaração, o próprio João se declarou, o Batista se declarou e se identificou Jesus como o santo que viria depois dele. Então ele reconhece exatamente essa grandiosidade de Jesus, né? Então, por ele reconhecer essa grandiosidade de Jesus, ele, no primeiro momento, ele diz: Senhor, não, eu que careço, e a ti tu vem a mim para ser batizado. Mas logo que João ficou sabendo que ele já sabia que Jesus não estava aproximando dele para o batismo, mas para o arrependimento de pecado, mas para que cumprisse a vontade de Deus. Aí sim, aí ele consentiu batizar Jesus, porque ele compreendeu que Jesus sem pecado não buscava as águas para o arrependimento, não para o arrependimento ele não buscava, mas com a expressão desse arrependimento, Jesus não buscava, mas com o intuito de obedecer a ordem do Pai, obedecer o que Jesus realmente veio fazer, obedecer o Pai. E Jesus fez isso e foi batizado por João para dar para nós o exemplo. Jesus não batizou para se arrepender do pecado, porque Jesus não tinha de que se arrepender, mas ele fez isso exatamente para que eu e você conseguíssemos compreender que nós precisamos do batismo para o arrependimento de pecado. Mas o que a gente vê aqui, o batismo nas águas. O batismo nas águas, porém, não tem o poder para salvar. Não tem o poder para salvar, não tem esse poder. As pessoas são batizadas não para ser salva. Talvez você pode ouvir isso e ficar triste, pois, como que eu vou batizar não para ser salva? Mas você vai entender que você não foi batizada para ser salva. A gente não é batizado para ser salvo. Para ser salvo da vida eterna, que muitos pensam isso: eu vou ser salvo, para mim ir para o céu eu preciso de batizar, se eu não me batizar, eu não vou para o céu, Jesus não vai me levar para o céu se eu não batizar. O sentido não é esse, a salvação está falando, não é esta a salvação. As pessoas já são batizadas, vão ser batizadas e são batizadas porque já são salvas, salva da velha vida, a velha vida de pecado, aquela vida que nos conduzia ao pecado. Então, é essa salvação que está sendo mencionada aqui para nós. Não a salvação para a vida eterna, mas a salvação enquanto nós vivermos aqui neste mundo. Precisamos ser salvos da condenação do pecado, ser salvos da escravidão do pecado, que antes nós éramos escravos do pecado, fazia o desejo da carne, os desejos pecaminosos da carne estavam impregnados em nossa mente, nosso coração. Aí nós somos salvos disso, fomos salvos das farras, das bebedeiras e de tudo aquilo que a gente fazia que desagradava a Deus, que não agradava a Deus. Hoje nós somos salvos para louvar e adorar o nosso Deus e tomar a decisão para sermos batizados. Então somos salvos por isso, porque tinha alguém que nos oprimia, deixava nós oprimidos, então nós não tínhamos esse desejo, essa liberdade para fazer a nossa escolha de batismo, e agora, portanto, nós temos isso. Portanto, podemos dizer que o rito não seja absolutamente essencial para a salvação de ninguém. Esse rito do batismo não seja essencial para a salvação de ninguém. Mas podemos insistir em que seja essencial para a integral obediência a Jesus Cristo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a eleição do presidente da nação se completa pela sua posse do governo,
Assim, a eleição do convertido pela graça e pela vitória de Deus se completa pela sua pública admissão como membro da Igreja de Cristo, como membro do corpo de Cristo. Aí ela se completa agora. Eu sou membro de quê? Do corpo de Cristo, faço parte do corpo de Cristo, né? O batismo nas águas é um drama sacro, se nos permite falarmos assim. É representado pelos fundamentos do Evangelho. Glória a Deus, ele é representado pelo fundamento do Evangelho. A descida do convertido às águas retrata a morte de Cristo. Retrata a morte de Cristo efetuada a submissão do convertido. A submissão do convertido fala da morte ratificante confirmada, ou seja, o seu sepultamento e o levantamento do convertido significa a conquista sobre a morte. Isso é a ressurreição de Cristo. Isso é a ressurreição de Cristo, o fato de que esse ato são efetuado com o propósito do convertido, do próprio convertido, mostra que ele se identificou espiritualmente com Cristo. Você quer ser identificado espiritualmente com Cristo ou não? Quem não quer ser identificado espiritualmente com Cristo? Claro que todos nós queremos nos identificar com Cristo, queremos nos identificar, e é no batismo que nós vamos nos identificar com Cristo, somos idênticos, identificamos com Ele no batismo de Cristo, na morte e na ressurreição de Cristo. A imersão por a proclamação a seguinte: a mensagem de Cristo, morrer pelo pecado, morrer para o pecado, para que este homem, olha, Jesus morrer para o pecado, para que este homem morresse também para o pecado. Jesus morreu para o pecado com uma finalidade, de homens e mulheres. Morrer para o pecado também, que você vai morrer para o pecado. O levantamento do convertido expressa a seguinte mensagem. Cristo ressuscitou de entre os mortos, glória a Deus, a fim de que este homem pudesse viver para a justiça, viver uma nova vida de justiça, uma nova vida em Cristo Jesus. Igual ele diz lá para o Cornélio, necessário vos é nascer de novo. É necessário vos é nascer de novo. Então, ele fazia justamente para que nós pudéssemos ter uma nova vida em justiça, com justiça. O batismo, exatamente para isso, é um momento em que você vai tornar público o ato em que você se propôs no seu coração para realizar. Que antes nós não tínhamos essa liberdade. Antes nós não tínhamos esse desejo de ser batizado nas águas, de tomar essa atitude de ser batizado nas águas para se identificar com Cristo, para ser identificado com Ele, precisamos ser batizados para mostrar que realmente, e agora você vai ser batizado, passar pelas águas e torna isso público não somente para o povo de Deus, e não somente para Deus. E o Satanás também está vendo esse ato de coragem que você tomou para ser batizado. Quando nós tomamos essa decisão, Satanás fica furioso. Satanás fica em fúria e o céu fica cheio de alegria, porque tomamos a decisão correta. Tomamos a decisão de iniciar uma nova vida ao lado de Cristo, caminhando com o Senhor Jesus Cristo para a glória futura. E um dia veremos Cristo como Ele é. Mas antes disso acontecer, precisamos passar por isso. É mostrar que você realmente mudou de Senhor. É mostrar que nós mudamos de caminho, de decisão, tomamos outra decisão. E a nossa decisão agora é servir a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E que Deus o abençoe em nome de Jesus.